Boa tarde a todos. Meu nome é Derli e mais uma vez estou aqui para fazer uma palestrinha e dessa vez nós vamos fazer a palestra sobre o joio e o trigo. Uma linda mensagem, uma linda parábola do Senhor Jesus. Nós nos baseamos no Evangelho de Mateus, também fomos buscar nosso conhecimento de estudos espírita cristão para a explicação desta linda parábola e também na lição do livro Fonte Viva, do Emmanuel com Chico, na lição 107, Renovemo-nos dia a dia. Naquele período maravilhoso que Jesus começou a sua missão tão especial para todos nós aqui na Terra, trazendo as mensagens da boa nova do reino, mostrando a bondade de Deus, a misericórdia, a justiça de Deus, mostrando a necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. Falou do amor, do perdão e das suas virtudes curadoras, atraía multidões, E naquelas tardes ali, muitas vezes, ele estava lá em Cafarnaum, à beira do lago Genezaré, e sempre aquela turba enorme de pessoas seguindo Jesus, querendo ouvir as lições, os ensinamentos, o acolhimento, que ele era muito acolhedor, meigo, acolhedor e firme também, nos seus ensinos. Então, naquela tarde, ali na beira do lago Genezaré, do mar, daquele mar de Genezaré, ele estava vendo aquela turba enorme e ele queria falar muitas parábolas naquele dia. Então, ele pediu aos pescadores que estavam com os barcos bem à margem para afastar um pouco algumas embarcações, e ele entrou numa daquelas barcas, sentou-se e ali ele falou várias parábolas. E uma das parábolas foi a parábola do joio e do trigo, que está relatada lindamente em Mateus, no capítulo 13, de 24 a 30. É muito importante essa parábola e que ela dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa saber o valor de como assimilar isso para nós, para a nossa vida, para seguir como espíritos imortais que somos, numa trajetória mais feliz nessa existência para sempre, para a eternidade. Jesus propôs então outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe Jesus: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Esse entendimento é muito importante que nós vamos colocar. Ele está ligado ao valor do amor que Jesus veio trazer, dizendo que ele não nos deixaria órfãos, sabendo que ele ia voltar ao Pai, e ele disse: eu vou mandar o Consolador, o Espírito de verdade, que vai dizer tudo que eu lhes ensinei e muito mais. E assim ocorreu, e assim veio na Terra, no século XIX, as primeiras revelações, através dos livros dos espíritos, que eram comunicações mediúnicas, através de espíritos superiores, de São Luís, Emmanuel, do próprio Consolador, que é Jesus, trazendo mensagens ali
para que possa a humanidade entender a sua imortalidade, a sua destinação maravilhosa de evolução e de chegar a um estágio de perfeição. Esse entendimento, então, que nós vamos traçar aqui, tem a beleza do Consolador. É uma lição muito profunda essa parábola do joio. Ele fala-nos sobre a evolução espiritual, nossa evolução espiritual. Também fala sobre livre-arbítrio, né? Essa propriedade que Deus nos deu a todos, da liberdade de fazer, de ir e vir, de ser e viver, de viver e deixar o outro viver, fazendo tudo que a gente achar no caminho do bem, né? Porque o Senhor, Ele quer o máximo bem para nós. Também ele fala da tolerância divina nessa parábola, né? E também da transição planetária. Então são vários assuntos abordados nessa parábola. Diferentes interpretações literais que focam essa condenação eterna, né? Tem muitas religiões cristãs mesmo, colocam esse joio como se fosse uma condenação eterna. Mas o Espiritismo, esse Consolador prometido por Jesus, ele interpreta como um processo pedagógico, onde o bem e o mal convivem para o aprendizado e o amadurecimento das almas. Vou explicar agora aqui alguns elementos da própria parábola. O semeador, né? Esse semeador que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Também são os espíritos bons que vêm ajudar Jesus ao longo de vários séculos e séculos, espalhando a lei de amor, de caridade. O campo, ali a significação é o mundo, né? E é o coração do homem. Né, representa também o planeta, a sociedade terrena, né, e o coração íntimo do homem. A boa semente, naturalmente, simboliza o trigo, né, que são as virtudes, as ações baseadas no amor, o conhecimento da verdade e os espíritos em processo de renovação. Tudo isso considerado o trigo. O joio representa as ações contrárias às leis de Deus, que são também os vícios, as paixões inferiores, o egoísmo atroz. Essa visão do Consolador, essa visão espírita, nos diz que o joio não é uma condenação eterna de uma alma, né, uma condenação eterna de uma alma, mas ela representa espíritos muito ainda apegados à ignorância e ao mal e semeando discórdias. O inimigo aqui, nesse caso, ele é retratado como o orgulho, o egoísmo, a ignorância, as paixões menos dignas, que atuam em nós quando a vigilância espiritual está dormindo. Então, nós é que temos que estar atentos nessa vigilância. Jesus falou muito sobre isso, vigiai e orai, né? Para que ele disse, o espírito sabe, mas a carne é fraca. Então devemos observar isso em nós, que nós devemos ter essa vigilância para que o espírito em nós não durma e deixe penetrar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das coisas indignas, né? Das paixões indignas. A colheita pode ser significada no sentido do fim dos tempos ou da transição planetária. O período atual da Terra, onde ocorre a separação entre espíritos regenerados, representando o trigo, e os que precisam evoluir em orbes inferiores, voltando ao aprendizado, né? Representando ainda o joio. A queima do joio
para o espiritismo cristão, que demonstra esses ensinos, não é o fogo infernal, mas é a purificação pela dor e pela necessidade de reencarnar-se em mundos primitivos para aprender através das dificuldades. Então vem uma pergunta, né, que os servidores do Senhor, né, perguntaram: Senhor, mas o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Mas tem joio lá nascendo, né? Aí o Senhor disse: foi um inimigo, né? E o inimigo são esses dados que acabei de falar. É o que nós perdemos a nossa vigilância e deixamos nos penetrar pelo orgulho, pelos vícios, pelas vaidades, pelas coisas indignas, né? Então, mas o Senhor falou o quê? Não. Quer que eu arranque, Senhor? Não, deixai-os crescer juntos, né? E quando chegar a hora da colheita, aí sim, tire primeiro o joio, separe-os em feixe e depois colha o trigo no meu celeiro. Esse Senhor da colheita, esse Deus amoroso, misericordioso e justo, Ele ordena que não arranque o joio, né? Imediatamente, para que não desenraize o trigo. Na visão espírita, isso significa que é a lei de amor, né, que está fundamentalmente vigorando nas coisas de Deus, né, pela sua misericórdia infinita. A lei de amor, pela lei de amor, Deus não destrói de imediato o mal, dando tempo para o joio, ou seja, os espíritos menos evoluídos, para que eles possam se transformar em trigo, aprendendo o bem. E esse aprendizado dessa convivência é muito importante, desse joio e desse trigo estarem juntos convivendo, porque a presença do mal serve de contraste para que valorizemos o bem, desenvolvendo nossa paciência, nossa resignação e nossa vigilância. O Pai também, Ele nos permite o respeito ao livre-arbítrio, né? O Pai respeita o nosso livre-arbítrio. Então, cada pessoa, cada ser humano, ele tem o seu tempo de amadurecer. E o Pai, ele respeita esse tempo, esse livre-arbítrio. Naturalmente, tem ciclos, né? A Terra tem ciclos e assim como o planeta progride, a população do planeta deve seguir junto, né? E os que não conseguirem são colocados em outros ambientes de acordo com a sua condição moral. Então, e essa evolução, ela é individual e intransferível, né? Ninguém vai evoluir, vai se melhorar moralmente, espiritualmente, humanamente pelo outro. Nós, cada um de nós, é que vamos fazer a nossa trajetória, escrever a nossa história, as nossas escolhas durante vidas e vidas e vidas, para que a gente possa usufruir desse reino de Deus. Essa separação e a transição planetária, ele nos diz que a parábola é vista como uma alusão à transição planetária, ou seja, à reorganização planetária. E quando se refere aos fins dos tempos, é o fim de uma era de provações e o início de uma era de regeneração. E nós estamos vivendo isso, os estertores do período de provas e expiações, a caminho da regeneração. E já começamos essa regeneração. Já estamos no limiar dessa regeneração. Os ceifeiros, né, esses que vão colher o joio e colocá-los em molhos, eles são os anjos de Deus, né? São espíritos superiores escolhidos por Deus para fazer essa triagem, essa seleção entre as almas. Esse destino final, aqueles que cultivam o trigo,
ou seja, o amor, a caridade, a reforma íntima, né? Eles permanecerão no celeiro, ou seja, na terra regenerada. E aqueles que persistirem no joio, na maldade, nos vícios, né, no egoísmo atroz, né, eles serão atados em molhos, como já disse, e agrupados por afinidades espirituais, né, e são levados a mundos compatíveis com seu nível evolutivo. É o processo de transformação pelo qual a humanidade está passando. Né? Então é muito importante que nós nos percebamos como espíritos, né? Como nós estamos. Né? Se nós estamos ainda misturando joio e trigo em nós, né? e o caminho que queremos seguir, né? Esse livre-arbítrio para fazermos o melhor por nós. Né? E Jesus falou que o mandamento da lei, o resumo do mandamento da lei e dos profetas, é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E também um segundo mandamento, tão importante quanto esse primeiro, amar ao seu próximo, a teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não nos amarmos, né, nós ficaremos com pouca capacidade de também doar esse amor, que é o objetivo do Pai, né? Espalhar o bem, espalhar a paz, espalhar o sentimento de humanidade, de respeito humano para uma terra realmente regenerada. Então é preciso que saibamos que nós devemos fazer essa vigilância pessoal. E porque o inimigo semeia enquanto os servos dormem, né? A negligência moral. Então é preciso entender que esse inimigo está dentro de nós mesmos. Nós é que temos que combatê-lo, né? Porque nós somos as influências espirituais que nós nos permitimos deixar chegar próximo a nós quando nós estamos diante do bem ou do mal a fazer, da nossa escolha, desse uso desse livre-arbítrio. E ter foco no amor, como Jesus nos ensinou, né? Jesus nos disse que só o amor, né? O amor é o processo de evolução, né? Através do qual a gente vai conseguir realizar todas esses objetivos de luz, né? E o sofrimento, o joio queimado, ocorre quando as oportunidades de transformação não são acolhidas. O Espiritismo, né, a doutrina espírita cristã, o Consolador prometido por Jesus, né, ele encara a parábola como um convite, então, à vigilância de si mesmo e à paciência com os outros, né, e à confiança da justiça divina, que a seu tempo, né, faz a separação necessária para a evolução de todos. Então, o bem e o mal o bem e o mal estão nas escolhas que nós fazemos. Então, a nossa responsabilidade é plena, né? E nós já nesse momento, em pleno século XXI, nós estamos arregimentados de inteligência, raciocínio, livre-arbítrio e vontade. Né? Nós temos toda a condição de fazer o melhor para a nossa vida. Né? Esse auto-amor, essa auto-educação, esse auto-valor, esse auto-respeito vai nos levar a uma vida muito mais feliz, com certeza, em todos os parâmetros. Não é? Porque a gente vai se instruir intelectivamente, melhorar-se moralmente e automaticamente isso vai computar uma melhora espiritual para nós. Também no livro Fonte Viva, na lição 107, renovemo-nos no dia a dia através do Emmanuel e do nosso Chico Xavier. E o Emmanuel nos fala a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Paulo falou o seguinte: transformai-vos pela renovação de vossa mente,
para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então Paulo mostrou para nós que a renovação aqui dentro, na nossa mente, né? E no nosso coração, naturalmente, né? Porque está tudo ligado, né? Mente e coração, né? Pensamento, coração, palavra, né? 3 coisas que estão ligadas. E nós devemos ter cuidado, né? Jesus falava que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio, né? Então é a vigilância que temos que ter o tempo todo para trabalhar esse trigo dentro da nossa alma, né? Para que a gente possa ser trigo efetivamente. Aí o Emmanuel fala, não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior, né? Não adianta a aparência de bonzinho, essa coisa exterior. Renovemo-nos por dentro, né? Essa renovação vem do nosso interior. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição e do discernimento. Facilidades materiais, ele nos alerta, costuma estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Então é ter cuidado com o excesso do materialismo, né? Para que a gente possa seguir em frente, porque o materialismo ele nos prende, né? E nos tira de uma rota mais feliz. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então o Emmanuel, ele nos fala com muita propriedade, né, dessa vigilância, dessa renovação que deve ocorrer na nossa mente e aqui dentro, no nosso coração, para que a gente possa ser esse trigo que Jesus quer que todos nós sejamos, né? E como a bondade de Deus, como está dizendo a parábola maravilhosamente, né? Ele não quer que... Ele não veio para... o Senhor veio para todos, né? Ele não veio só para os hebreus, né? Ele falou claramente, né? O Pai quer que todos se salvem, né? Vamos dizer assim. O Pai veio para todos, o Senhor veio para todos e não para alguns, né? O Senhor não é um Senhor de sectarizar, né? De separar. Não, Ele quer muito que nós sejamos todos viver uma vida plena de amor, né? É um mestre, é um cuidador, é um bom pastor tão grande que ele fala naquela linda palestra, naquela linda parábola, né, do pastor de ovelhas, que tem 100 ovelhas no redil, e à tardinha ele vai recolhê-las e ele percebe que uma não está ali, então ele deixa aquelas 99 ali no celeiro, guardadas no seu lugar, e vai correndo pelos campos, procurando veementemente aquela ovelhinha perdida. E quando ele encontra aquela ovelha, ele fica muito feliz, ele bota aquela ovelhinha no ombro, e ele corre pelo campo, e ele para no meio do caminho, ele bota aquela ovelha
nos braços e mostra o Pai nos céus e fala: olha aí, Pai, quem eu recuperei para você, Pai. É assim que o Senhor nos trata, sabe? Como se fôssemos aquela ovelhinha que estava perdida, que estava desgostosa, afastada totalmente, e Ele nos resgatou e nos trouxe para Deus, né? E aí diz que ele veio comemorar com os amigos aquela ovelha que estava perdida e que voltou, né, ao seu redil, né? Porque ele fica muito mais feliz por uma só ovelha que se salvou, que se achou, né, do que aquelas 99 justas que estavam ali tranquilas. Então, hoje eu vou terminar essa palestrinha bastante rapidamente. Eu fiz um cálculo aqui das minhas palestrinhas, achei elas um pouco longas, né? E hoje a gente vê que as pessoas não têm tanta, vamos dizer, disponibilidade, né? Querem ver, querem ouvir, mas querem também ter um produto mais rápido e mais efetivo, né? Então essa parábola maravilhosa do joio, falando, né, da oportunidade que Deus nos dá de nós todos estarmos juntos nesse planeta, bilhões, 7,5 bilhões de pessoas encarnadas, ao todo são 28 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. De modo que o Senhor quer que todas essas ovelhas possam ter a chance, né, de estar nesse novo ciclo da regeneração. Então, que a paz seja conosco, que possamos, vocês que estiverem vendo, pode fazer a sua crítica, pode falar alguma coisa se quiser, eu agradeço muito. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Então, fiquem com essa frase: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então saibamos o que estamos semeando, porque a colheita é obrigatória. Nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, nossa inteligência, nossa vontade determina o nosso caminho, né? O bem e o mal estão nas escolhas daquilo que fazemos, né? Então, essa é uma grande responsabilidade, e nós já temos sim maioridade espiritual neste século XXI para traçarmos caminhos de paz, de luz, totalmente felizes, né, para uma jornada vindoura, maravilhosa, cada vez melhor. Isso depende de cada um de nós. Um grande abraço, felicidades a todos.